Quero cumprimentar a todos, que Deus possa te abençoar de uma maneira gloriosa, né, hoje, nesta manhã de domingo, que Deus possa te abençoar em todas as áreas da sua vida, né, seja na área né, espiritual, né, que Deus possa te abençoar, possa te dar alegria, né, todos os dias da sua vida, seja na área conjugal, né, que Deus possa abençoar, né, a sua vida, né, na área conjugal, né, que Deus possa, né, te abençoar, né, que possa, né, ter cada dia mais união, né, no seu lar e na sua família, né, que Deus possa te abençoar grandemente também na tua vida financeira, né, enfim, todas as maneiras que Deus possa te abençoar. É com esse hino, né, de Débora e Leia, o nome Gratidão, que começamos mais, né, um dia desse estudo, né, falando sobre o amor, estudo o que é o amor, né? Gratidão também, né, como diz esse hino, né, é uma maneira de nós, né, amarmos, né, a Deus e também amar o nosso próximo através da gratidão, né, por tudo, né, que Deus tem feito por nós ou por tudo que o nosso próximo tem também feito por nós, né, usado por Deus. Né? Vamos iniciar, né, mais um dia desse estudo, né, mais uma etapa desse estudo, aonde estamos falando sobre, né, o amor, o que é o amor, né, segundo, né, a palavra do Senhor nosso Deus. Né? Deus, né, vai estar falando grandemente conosco, né, a esse respeito, né, sobre o significado do amor segundo a Bíblia, né, segundo a palavra de Deus, né, o que é, né, o amor segundo a palavra de Deus. E hoje, nesse segundo dia, nós vamos falar como amar a Deus acima de tudo. Né? O que isso significa? Amar a Deus acima de tudo é ter a mentalidade correta e agir correto juntos segundo a Bíblia. Né? É o que está falando aqui. Né? Amar a Deus acima de tudo é ter a mentalidade correta e agir correto juntos segundo a Bíblia. Né? A ter a mentalidade correta. Né? É, né, pensar, né, mais nas coisas de cima. Né? A palavra de Deus fala que aqueles que são de Deus, né, eles pensam nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. É muito comum ouvirmos que devemos amar a Deus. É muito comum ouvirmos que devemos amar a Deus. Ainda mais quando percebemos que a Bíblia dá muita ênfase a esse assunto. Né? A Bíblia dá muito ênfase a esse assunto, né, sobre, né, amar a Deus. Né? Devemos amar a Deus acima, né, de todas as coisas. Né? Diante disso, é natural se perguntar como podemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, alma e força. Né? Devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e a palavra de Deus chega a falar, né, para nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Né? Diz a palavra de Deus, né, Jesus Cristo, ele tinha muita amizade com Marta, Maria e Lázaro, né? Sempre ele ia ali na aldeia onde eles viviam, e diz a palavra de Deus, né, que Jesus chegou ali e começou a ensinar acerca do reino de Deus, né, para Maria. Né? E Marta, né, ao invés de ficar ali também ouvindo a palavra de Deus juntamente com Maria, ela estava cuidando dos afazeres da casa. Né? E a palavra de Deus diz, né, que ali Marta foi lá falar com Maria: Maria, você não vê que eu estou com os afazeres aqui, né, da casa, e correndo para um lado para o outro, e enquanto você está aí parada, né, ouvindo, né, Jesus falar,
né? E Jesus, ele falou com Marta: Marta, Marta, está preocupada e ansiosa com muitas coisas, somente uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, né? Porque tudo aqui vai passar, né? É lógico que devemos cuidar da casa, a higiene, né? É também um mandamento de Deus, né? Mas devemos tirar um tempo também para estar, né, ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus, as coisas concernentes, né, o reino de Deus. Por ser um tema tão importante, a Bíblia também nos ensina de que maneira podemos amar a Deus, né? O maior mandamento. Jesus, o Filho de Deus, uma vez foi perguntado sobre o maior mandamento na Bíblia. Essa pergunta foi feita por Jesus para pôr Jesus à prova, porque esperavam que ele fosse responder algo errado. O que eles não esperavam é que o próprio Deus estava diante deles e lhe deu a melhor resposta possível. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Foi a pergunta que eles fizeram para Jesus. E Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, né? Então é o que Deus nos ensina, que nós devemos amar a Ele de todo o nosso coração, né? A palavra de Deus chega a falar, né, de certas pessoas, né, que Deus ele chegou a falar: nesse povo eles me honram com o lábio, né, me falam, né, com a sua boca, com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então há pessoas, né, que eles falam no nome de Deus, né, no nome de Deus todos falam, né, seja a pessoa por mais errada, né, que está a vida dela diante de Deus, ela fala no nome de Deus, mas o coração está longe, né, Deus está longe do coração, né, daquela pessoa. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, né? O seu coração deve estar ligado, né, o tempo todo em Deus, né? Aquela pessoa que ela está com Deus, que ela ama a Deus, né? Quando ela está, né, ela está lendo a palavra de Deus. Quando ela não está lendo a palavra de Deus, ela está ouvindo um hino de louvor a Deus. Quando ela não está ouvindo um hino de louvor a Deus, está contando um testemunho de bênção que ela alcançou, né, para alguém, né, ou então outrora está orando, né, enfim, aquele que é de Deus, né, ele sempre está fazendo as coisas de Deus, seja louvando, seja contando um testemunho, seja lendo a palavra de Deus, né, seja orando a Deus, seja ajudando alguém que precisa, fazendo a obra de Deus, ou seja, ele está em todo o tempo fazendo, né, a obra de Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, né? Ele nunca cansa de aprender as coisas de Deus, né? Jesus Cristo, certa feita, ele chegou a falar: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim, né, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei então descanso para vossas almas. Então, você, né, que já está ouvindo e assistindo esses vídeos, né, você está aprendendo mais de Deus, você está aproximando, né, mais de Deus, e Deus está sempre pronto para te abençoar, né, em todas as áreas da sua vida, porque você está procurando também amar a Deus com todo o seu entendimento. A razão que Jesus dá para colocar este como maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo, como o segundo, e toda a lei e os profetas de Israel baseavam nesse princípio, né? Então, né, amar o próximo como a si mesmo, né, como o segundo, que a lei e os profetas de Israel baseado nesse princípio. A grande surpresa para nós é que o maior mandamento não é um mandamento negativo, como não faça isso, mas pelo contrário, o maior mandamento nos diz justamente que devemos fazer o que está escrito, né? Que devemos amar, né, também, né, a Deus, né, de todo o coração, alma e entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, né, é que a palavra de Deus ensina que nós devemos fazer,
né, é se colocar, né, no lugar do nosso próximo. Né? Jesus Cristo chegou a falar, né, que tudo que quiser que os homens vos façam, para que nós façamos primeiro, porque esta é a lei e os profetas. Né? Enfim, se nós queremos que as pessoas nos amem, devemos amar eles primeiro. Se queremos que eles nos façam o bem, devemos fazer o bem para eles primeiro. O problema é que amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento pode parecer muito subjetivo para muitas pessoas. A mentalidade correta. Para entendermos bem o amor de Deus, é o maior motivo que temos para amá-lo, devemos atentar na sua obra. Nisso consiste o amor. Não que nos tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Né? Então aqui está falando que devemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Né? Ele deu, né, é a maior prova de amor que uma pessoa pode dar, que é o seu Filho unigênito. Ele deu ele para morrer na cruz do Calvário, né, por nós. Né, então ele deu a maior prova de amor, né, enviando o seu filho, né, entregando ele na mão dos pecadores para morrer, né, então por nós. O maior motivador que temos para amar a Deus é no fato que ele nos amou primeiro. Desse amor veio Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz em nosso lugar. Jesus Cristo é o próprio Deus segundo a segunda pessoa da Trindade, que se despiu de forma divina e incorporou na forma humana. Então, Jesus Cristo, ele foi enviado, nasceu do ventre de Maria, ele saiu de Deus e ali nasceu no ventre de Maria, e ali em forma humana, e ali morreu pelos nossos pecados. Ele entregou por nós, foi a maior prova de amor que Deus nos deu, enviando o seu Filho, que saiu, ali dos céus e foi enviado na terra para morrer pelos nossos pecados. Uma vez que entendemos a dimensão desse sacrifício, podemos confiar que podemos amar livremente a Deus. A partir disso, devemos encher os nossos pensamentos das coisas do alto, diz Paulo em Colossenses 3:1, e nutrimos do amor de Deus. Então, nós devemos, como eu já disse, buscar primeiro as coisas que vêm do alto. O agir correto. A mentalidade correta procede do amor sincero por Deus. Mas agir correto vem depois de amarmos a Deus. Isso porque Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, aquele que ama a Deus, ele obedece o seu mandamento. Aquele que não ama, ele não obedece. Então, a prova de amor, que damos para Deus é obedecermos, ali os seus mandamentos. Dessa forma, podemos entender que para agirmos corretamente no reino de Deus, devemos amá-lo acima de todas as coisas. Uma vez que amamos a Deus, podemos cumprir os seus mandamentos de maneiras mais leve e pura, e menos de uma maneira religiosa e robótica. Por isso que Jesus colocou o amor de Deus como maior mandamento, porque é a base para cumprirmos os outros. Então está aí a palavra de Deus, esse estudo, no dia de hoje, já estamos terminando. Que Deus possa te abençoar grandemente, você que ouviu, mais aí uma passagem desse estudo, o que é o amor, que Deus possa te abençoar, que você possa fazer desta maneira que nós lemos, você possa amar a Deus, com todo o seu entendimento, que você possa amar a Deus, em todas as maneiras, como nós vemos aqui, que nós devemos, amar a Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E Deus, cada dia também vai chegar até vocês. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós, diz a palavra de Deus. Quando mais aproximamos de Deus, mais ele aproxima de nós, porque Deus não é como o diabo, nosso adversário, o inimigo, que ele vai chegando de qualquer maneira.
né, para Deus entrar na nossa vida ou na sua vida, você tem que dar lugar para Ele, porque o Espírito Santo de Deus, ele é manso, né, ele é obediente, então ele não vai chegando, né, na sua vida de qualquer maneira. É necessário você dar lugar para Deus, né, entrar na sua vida e te abençoar de uma maneira gloriosa. Né? Então está aí a palavra de Deus, né? Que Deus possa te abençoar. Né? Aqui no último versículo que nós lemos: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Né? Há pessoas que dizem que amam a Deus, mas ele não obedece, né, ali a palavra do Senhor nosso Deus. Né? Ele não procura cumprir, né, então ali os mandamentos, né, do Senhor nosso Deus. Né? Uma dessas pessoas antigamente, existe muito nos dias de hoje, é os chamados fariseus. Diz a palavra de Deus que Jesus chegou a falar, né, que por fora eles andavam bem vestidos, por fora, né, chegou a comparar ele com sepulcros, né, caiados, que na época, né, antigamente, né, eles somente caiavam o sepulcro, passava cal por fora do sepulcro, né, que era semelhante a sepulcro caiado, que por fora era bonito, mas por dentro estava cheia de imundície, cheio de pecado. Né? Então que ele repreendeu os fariseus, dizendo desta maneira: neste povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, como ele falou. Né? Os fariseus, embora conhecendo, né, toda a lei, né, eles achavam, né, que estavam obedecendo a palavra de Deus, né, cumprindo a lei, mas só que eles cumpriam alguma das leis, né, mas as leis hoje, né, hoje estamos na graça, não estamos mais na lei. Né? Passou o tempo da lei, mas depois que Jesus, né, nasceu, então se manifestou, né, a graça de Deus. Né? Então são salvos pela graça do Senhor nosso Deus. Está aí a palavra de Deus, que Deus possa continuar falando grandemente, né, no seu coração. Né? Que Deus possa te abençoar de uma maneira gloriosa.